Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente temos um vídeo novo nesse canal, nessa bagaça, finalmente. Provavelmente tem algumas pessoas que não estão entendendo nada aqui, né? Porque muito tempo se passou desde o último vídeo e esse tempo que eu passei no Brasil foi um tempo de muitas questões, muitos problemas, muita coisa a ser resolvida. Quando eu fiz um vídeo, quando voltei para o Brasil, eu estava extremamente decepcionada com algumas situações, até mesmo com Portugal, mas eu vejo que hoje tudo tinha um motivo, né? Eu precisei voltar para o Brasil no momento que eu voltei. Bom, gente, cá estamos novamente em Portugal, morando novamente, eu e o Júnior. As meninas ainda não vêm, né? Ainda não vieram. Elas ainda precisam aguardar sair todo o processo da nossa documentação aqui para que eu possa pedir o reagrupamento familiar delas. Mas a gente está caminhando, trabalhando e pensando todos os dias em que logo elas estarão aqui conosco. Mas eu sei que tem muita gente curiosa para saber o motivo, né? Por quê? O que aconteceu? Porque como eu não divulguei, como eu não falei para as pessoas que eu ia voltar, eu preferi manter isso mais em sigilo, foi uma certa surpresa, né, para muita gente. Então, eu vou explicar aqui, não como uma satisfação, que eu acredito que não é esse o intuito, não devo nada a ninguém, mas por consideração à galera que me segue aqui no YouTube, eu vou explicar um pouquinho o que foi que rolou, tá, gente? Então, em 2019, comecinho de 2019, quando estourou a pandemia, além da pandemia, tinha alguns problemas sérios acontecendo no Brasil, né? Saúde da minha mãe, as meninas estavam numa fase muito difícil de adolescência e meu pai um pouco mais doente cada dia mais e as meninas, elas estavam morando com a minha mãe e essa carga acabou ficando muito pesada. Tanto para ela quanto para as meninas também, que emocionalmente não souberam lidar ali com a adolescência, com a minha ausência, não souberam lidar com a forma da cabeça que minha mãe pensa, afinal de contas são gerações diferentes, e tinha essa questão de saúde dos meus pais. E quando estourou a pandemia em 2019, a gente estava numa situação bem difícil aqui em Portugal porque eu já tinha saído do trabalho, né? Já tinha tentado um outro trabalho na restauração que não fui paga. A gente estava num período difícil lá no Brasil, a gente estava vivendo a vida do Brasil, então isso nos prejudicou no nosso caminhar aqui. A gente estava muito ligado com o que estava acontecendo lá no Brasil e isso nos atrapalhou, né? Tinha algumas coisas que eu não tinha como ir para frente sem resolver. Então, quando estourou a pandemia, eu e o Júnior sentamos, conversamos, ele falou, volta, vai lá ver o que é que tá pegando, o que tá acontecendo e daqui a pouco você volta pra gente resolver. Então foi isso que eu fiz, né? Eu voltei pro Brasil, só que exatamente nesse período fecharam-se as fronteiras, a gente ficou com muito medo do Júnior ficar preso aqui, porque foram 3 meses de lockdown, se eu não me engano aqui, do lockdown mesmo, tudo fechado, sem poder trabalhar. E, obviamente, a família dele ficou muito preocupada no Brasil. Eu fiquei desesperada no Brasil, porque no começo da pandemia a gente não tinha tanta informação como hoje a gente tem, né? E é claro que a gente se apavorou. Então, nós decidimos que o Júnior também voltasse para o Brasil. E nessa volta, a gente teve que pagar passagem que a gente não tinha previsto, a gente teve que morar um pouco com os pais, né? Eu precisei ficar na casa da minha mãe até me estabelecer e saber o que é que eu ia fazer da vida. O Júnior, da mesma forma, teve que ir para casa da mãe dele, a gente ficou alguns meses, assim, como namorados, né? Separado, cada um em uma casa, para que a gente conseguisse recursos para poder juntar uma grana pra gente ir pro nosso canto, e foi isso que a gente fez. O Júnior conseguiu voltar, a gente conseguiu pegar um voo 2 dias depois, fecharam-se as fronteiras e só abriu 90 dias depois, com condições muito, muito rígidas para poder entrar ou para sair, e foi mesmo assim um alívio naquele momento, tinha que ser assim,
porque a gente se apavorou, todo mundo se apavorou com a pandemia, o início era muito incerto, então foi por esse motivo que a gente foi embora daqui de Portugal. Chegando no Brasil, eu passei um tempo de namoro de novo com a minha cidade, com o meu país, com a minha origem. Só que ao mesmo tempo eu não pude fazer tudo que estava me matando aqui de vontade, que era sair, ver meus amigos, ir no jogo, dar um rolê, ir num pagode, tomar uma cerveja. Nada disso a gente conseguiu fazer porque estava tudo fechado com a pandemia. Eu comecei a trabalhar numa empresa, fiz 3 meses somente nessa empresa, não me adaptei. E eu saí dessa empresa e já imediatamente no outro dia consegui um trabalho e consegui entrar numa empresa que tinha uma oportunidade de crescimento bastante grande. Então, entrei como supervisora, fui promovida a coordenadora e me mantive nesse trabalho por até um pouco tempo atrás, né? 1 ano aí. A nossa vida no Brasil, mesmo com eu ganhando um salário bem razoável, tudo estava muito caro no Brasil, tudo está muito caro no Brasil. E eu me lembro que eu fui no mercado a primeira vez e eu fui que tava com vontade de comer carne vermelha e tal. E eu fui, comprei um quilo de bife, comprei mais algumas coisas que eu tava com vontade, eu gastei R$98. Aquilo ali já me deu um choque inicial, assim, imenso, porque aqui é muito difícil passar de 2 dígitos as coisas que a gente compra no mercado, né? Porque as coisas são mais baratas e proporcionalmente aos 2 salários mínimos, aqui o poder de compra é infinitamente maior. E esse tipo de situação me fez dar um estalo assim da realidade novamente. Quando eu tive que comprar um botijão de gás e eu paguei R$90, eu falei, mano, tá feio o negócio realmente aqui. Meus pais comprando remédio, assim, gastando uma fortuna de remédio, né? Eu digo assim, um convênio médico que tenha mais opções seria muito caro para eles manterem. Então, muitas coisas eles têm que pagar à vista. Aquilo foi me chocando. A gente teve que montar uma nova casa para poder ficar todo mundo junto de novo. Então, a gente usou nossa energia para poder montar o nosso cantinho. Então, a gente montou uma casa, um apartamento decente, confortável para as nossas filhas, mas a gente gastou tudo o que a gente tinha para pagar as passagens, para montar uma casa, e a pandemia impactou muito, muito a profissão do Júnior. Porque ele é barbeiro e porque muitas coisas foram influenciadas assim no comércio, nessa parte de empreendedorismo, que ele queria muito abrir o negócio dele. Todos os nossos planos foram frustrados com a pandemia. E o tempo foi passando. As coisas aqui em Portugal, a gente nunca se desligou, né, da forma com que tudo estava acontecendo aqui. A gente sempre estava perguntando para os nossos amigos como é que estava, como é que não estava, se as coisas estavam ruins para cá, se não, como é que as coisas estavam acontecendo. E muita gente também nos assustou nesse começo, por quê? Porque muita gente voltou para o Brasil. Então, o que a gente pensou? O que a gente sentia de longe? Que tinha muito desemprego, que muita coisa fechou, que também não era um cenário tão promissor aqui. As coisas são mais organizadas aqui. E parece que se deu jeito em deixar as coisas irem se normalizando de uma forma mais organizada, mais civilizada. E em pouco tempo depois a gente começou a ver a galera voltando a trabalhar, que mesmo em pandemia aqui, né, teve alguns auxílios do governo, algumas pessoas conseguiram se manter, e quem passou por esse período muito difícil de início da quarentena estava bem aqui. E eu sempre estive atualizada quanto às notícias, né, os meus amigos daqui sempre mandando mensagem, quando vocês vão voltar e tal. No meu coração, eu tinha guardado Portugal lá numa gavetinha, mas todo dia que eu deitava a cabeça no travesseiro, eu lembrava. E eu lembrava dos benefícios, de tudo que a gente teve que abrir mão aqui para voltar, tudo que a gente teve que abrir mão lá para vir, e fazer essa equação bater. Tinha mais a questão das minhas filhas, né, meus pais. Fazer essa equação bater não foi uma coisa muito fácil para mim, porque ficou instável, né? Em alguns momentos o Júnior queria voltar muito, em outros momentos ele não queria, porque daí ficava muito próximo da família, via
lembrava da saudade que nós passávamos aqui, longe de todo mundo, porque o preço não é barato, né, para se pagar para estar aqui. Então, gente, resumindo bem a história, chegou há uns meses atrás, eu recebi alguns comunicados sobre o CEF ter decreto, na verdade não o CEF, né? Aqui em Portugal houve um decreto que permitia a paralisação, tipo um pause na documentação de quem tinha dado entrada na manifestação de interesse. E eu resolvi mandar um e-mail para o CEF para questionar isso, né? E eu recebi uma resposta padrão que eu estava dentro do decreto e que se quisesse voltar, a minha viagem era reconhecida como uma viagem essencial. Depois desse e-mail, a minha cabeça deu um clique, assim, uma virada. Eu comecei a analisar, colocar na ponta do lápis se valia a pena ou não. Eu sabia que eu tinha uma questão com as meninas, eu sabia que eu tinha os meus pais e também o Júnior, porque chegou uma hora que ele falou, não quero mais voltar para Portugal, não quero mais ficar pensando nisso, vamos tocar a nossa vida aqui. Só que as coisas não andaram como a gente quis, né? Ele não conseguiu ter o retorno, o sucesso que ele merecia, né? Porque o Júnior é extremamente talentoso, por causa do baixo movimento, por causa dos lockdowns e decreto e fecha, e bandeira vermelha, amarela, laranja. Enfim, aconteceu que chegou um dia que a gente sentou e conversou. Vamos voltar, né? E não foi um processo fácil, gente, porque as famílias envolvidas nisso sempre vão pender para o lado onde você está mais perto dos seus filhos, aonde você não tem que abrir mão, não tem que estar longe. Foi um processo difícil, não vou dizer para vocês que não foi fácil assim, sabe? Ter que desmontar mais uma vez o nosso lar, recalcular toda a nossa rota novamente, dinheiro foi que nem água, porque o euro tá R$6, então vocês imaginem o quanto a gente teve que correr atrás de dinheiro, quanto a gente teve que economizar, o quanto, enfim. Com tudo isso, nós decidimos e marcamos a data de retorno, né? Nesse retorno, a gente ainda teve um percalço no caminho. 12 dias antes da nossa viagem, nós pegamos Covid. Nós pegamos Covid. E já estava tudo meio que encaminhado aqui, né, para que a gente pudesse voltar, casa alugada, foi tudo muito mais fácil dessa vez, é muito melhor você se sentir confortável, não estranho, num ambiente não hostil, foi tudo muito mais fácil, porque quando você tem contatos, você tem pessoas, é muito mais tranquilo de você pedir uma recomendação, uma indicação, olha, tô precisando de um apartamento assim, e foi assim, muito joelho no chão, muito choro, muito dinheiro, as coisas deram certo, tudo teve um sacrifício, né? Tudo, eu acho que a distância entre o plano que você faz e você alcançar aquilo se chama sacrifício, né? E mais uma vez eu tive que sacrificar, eu como mãe, elas não puderam vir nesse momento por causa da documentação. Até poderia ter arriscado, mas eu não gosto de fazer as coisas da maneira errada. Então eu prefiro vir, né, eu e o Júnior aguardarmos a nossa residência sair pra gente poder reagrupar as meninas. Voltando ao Covid, gente, a gente teve o Covid, eu fiquei uns 3 dias mal ruim, assim, de muita tosse, vômito, dor no corpo, como se fosse uma mega gripona. Mas um dia antes da gente viajar, eu falei, eu vou tentar fazer o teste novamente para ver se eu negativo. Se eu negativar, eu vou. O Júnior ficou porque a mãe dele também pegou Covid e ele se sentiu mais confortável de esperar ela sarar para daí vir. E assim aconteceu. Então, ele chegou 10 dias depois de mim, né? Eu cheguei sozinha aqui, mas não me senti sozinha, muito pelo contrário, foi uma experiência incrível voltar para Portugal. No vídeo onde eu coloquei no começo, quando eu vi Lisboa de dentro do avião, eu tive sei lá, uma crise de ansiedade. E só eu sei o que eu passei para chegar até ali, naquele momento onde eu vi, os meus olhos estavam vendo o que a minha fé acreditou. Porque não foi fácil, gente.
Não foi fácil estar aqui, mas eu sou uma mulher que eu não desisto dos meus sonhos e nem daquilo que Deus prometeu pra mim. Eu tô aqui mais uma vez tentando a minha vida, tentando fazer com que aquilo que eu sonhei se realize. Eu quero que o Júnior seja muito maior do que ele é profissionalmente. No Brasil isso estava muito pequeno para ele, né? Ele estava guardado num cantinho que não era dele. Eu acho que ele tem muito mais para crescer, aprender, conquistar. Nós temos muitos sonhos aqui. O primeiro é óbvio trazer as meninas para perto de nós. Nós ficamos pensando assim, quando a gente sai, as meninas iam amar isso, as meninas vão amar aquilo, elas iam adorar isso aqui. E se elas quiserem vir, é claro, gente, essas meninas que eu falo, elas são criancinhas, né? Uma tem 18, a outra uma vai fazer 18, a outra vai fazer 15. Então, é também uma decisão delas. Então, para quem quer saber como é que ficou a questão legal em relação às meninas, houve um acordo entre eu e o pai delas. Quando a gente usa de sabedoria nas coisas, não vai a ferro e fogo, pede discernimento a Deus e direção, elas dão certo. Então partiu das meninas também isso, né? De um dia elas chegaram pra mim e falaram: mãe, se você ainda pensa em ir para Portugal e não vai por causa da gente, o pai alugou uma casa maior, tem um relacionamento mais estável, tem lugar para nós, as coisas estão um pouco melhor. Então, se for por conta disso, não se prenda, vai lá conquistar o que você sonhou para nós. E isso me deu uma paz muito grande, porque a gente ficou muito próxima nesse 1 ano. Por causa de pandemia, estávamos todo mundo em casa, né? Eu trabalhando em casa também, então a gente reconectou as nossas conexões. E eu sou muito sincera, eu não gosto de mentira. E eu falei para elas tudo o que estava acontecendo e como as coisas iam caminhar. E a gente se resolveu, não foi fácil me despedir de novo das minhas filhas, mas aqui a gente tá. Tem algumas imagens aí da nossa despedida. Faz menos de 1 mês, mas eu tô já com muita saudade, mas logo elas vão estar aqui. Pra fechar a história, no resumo é tanta coisa, gente, que eu queria contar, mas não dá, né? É muita coisa mesmo. Então, no resumo de tudo, as meninas estão com o pai delas, elas têm uma rede de apoio muito grande, tem uma vida acontecendo lá pra elas também. Então, tá tudo bem com as meninas. O meu pai tá um pouquinho mais doente, meu pai tem diabetes, mas ele tá bem, tá se tratando, né? A diabetes é uma doença que não tem cura, então a gente vai remediando e levando no médico e tentando aliviar as dores. A minha mãe, que se não fosse por ela não estaria aqui de novo, nem sei o que falar muito sobre minha mãe, a não ser obrigada, mãe, te amo muito e a gente vai conseguir. Eu não vejo a hora de poder trazer os dois pra cá, principalmente a minha mãe, que isso aqui é uma vitória pra ela, me ver aqui é uma vitória pra ela. Ela sempre acreditou muito em mim, ela me financiou, ela ora por mim todos os dias, ela, minha avó, minhas tias. Tem muita gente torcendo pra que dê certo. Eu sei que tem gente que torce pra dar errado, isso todo mundo, né? Acho que tem sempre alguém que não tem a coragem que você tem, não tenha... Eu não sei, gente, eu sou assim, eu não fico esperando as coisas acontecerem e eu não tenho dó de mim, eu não sou uma pessoa que gosta de se vitimizar. Quando eu tenho um problema, eu procuro resolver o mais rápido possível e foi isso que eu fiz, eu tentei resolver o problema mais rápido, da maneira mais rápida possível. E a gente conseguiu, a gente tá aqui, a gente já tá na nossa casa. Eu vou fazer um vídeo, claro, mostrando pra vocês, a gente só tá arrumando mais algumas coisinhas aqui, mas eu tô muito feliz de ter voltado. Tem algumas propostas de trabalho já, só tenho que esperar passar as férias, que agora aqui a gente tá em época de férias. E como essas propostas estão relacionadas com a área de saúde, que era onde eu trabalhava como assistente dentária, eu preciso esperar passar esse período para eu poder voltar a trabalhar, mas o Júnior já tá trabalhando, as coisas fluíram muito melhor aqui, tudo se organizou aqui primeiro para depois organizar lá,
E Deus me confirmou muitas coisas, assim, muitas coisas que eu pedi pra eu ter certeza, porque era um passo muito grande, envolvia muitas pessoas, sentimento de muita gente, amor de muita gente, saudade de muita gente. Duas famílias diferentes, né? A minha, do Júnior. Fazer essa equação não foi fácil, gente. Eu não gosto de ficar falando mais das dificuldades, mas não foi fácil. Mas eu tô aqui, graças a Deus, eu tô muito feliz de estar aqui. Deus foi tão bom que me deu uma casa exatamente onde eu queria morar. O Júnior voltou a trabalhar exatamente no mesmo lugar onde ele estava voando e ele vai continuar assim. Claro, a gente tá Durango Kid, porque foi muito investimento, a gente ainda precisa conquistar algumas coisas, mas aqui você trabalha 6 vezes menos do que no Brasil, né? Falando de euro e real. E eu não sei, eu tô meio assim extasiada ainda, eu não sei, eu perdi o traquejo aqui, gente, de falar com vocês, mas eu vou voltar agora a fazer mais conteúdo, atualizar vocês, na verdade, né, das coisas que estão acontecendo aqui e dizer pra vocês não desistirem do sonho de vocês, cara. Se não tá dando certo, muda a estratégia, muda o olhar, muda as pessoas que estão andando com você, muda. Só não fica parado esperando cair do céu. Você não foi feito pra ficar sentado no sofá assistindo série, você foi feito pra mais. Eu tenho certeza, eu acredito tanto nisso pra mim, quanto pro Júnior, quanto pras minhas filhas, quanto pros meus pais. E um dia eu vou trazer eles aqui. Tô tentando convencer meu pai, porque são muitas horas de voo e ele, assim, nessa condição que ele tá, fica mais difícil. Mas a minha mãe, dentro em breve, com toda certeza, vai estar aqui. Eu não... Acho que vai ser a maior realização da minha vida quando ela puder vir pra cá, porque é algo que ela quer muito, muito mesmo. E isso seria o presente da minha vida, assim, pra ela. Se eu pudesse agradecer tudo que minha mãe fez. Mas, gente, é isso. É um resumo bem rapidinho, assim, do que aconteceu aqui, de como a gente chegou aqui. Eu peço desculpa pelo vídeo ter ficado longo. É um vídeo que precisava de um pouquinho mais de explicação. Mas eu sei que vocês me deram muita força aqui quando eu tive um período de depressão, quando eu tive um período ruim aqui. Muitas pessoas perceberam nos vídeos, me mandaram mensagens, oraram por mim. Então, muito obrigado. Como sempre, né? O mundo virtual, às vezes, ele aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Mas, nesse caso, aproximar quem tá longe, pra mim, é um baita benefício. E se você não se inscreveu ainda, gente, por favor, me ajuda mesmo, porque o dinheiro aqui do YouTube é pouquinho, mas ajuda muito a gente que tá reiniciando a vida, né? É um dinheiro que de repente ali é pouco, mas ajuda a pagar o passe, transporte, ajuda a pagar a internet, ajuda a comprar mais equipamento. Então, se você quiser de alguma forma também ajudar o canal, né? Se você quiser ser um contribuidor aqui para que a gente continue fazendo mais conteúdo para vocês, vou deixar o meu Pix aí na descrição, se você quiser colaborar de alguma forma. Eu tenho um pouco de vergonha de fazer isso, mas enfim, eu sei que é assim que a gente precisa pedir ajuda para poder crescer, porque eu ainda sou bem pequenininha na internet, mas se vocês me ajudarem, a gente pode levar mais conteúdo para as outras pessoas também. Então, por favor, gente, não custa nada, ajuda aí, se inscreve aqui, ó, Guria Correria também é o meu arroba lá no Instagram, assim como o nome do canal. Não sei se vocês perceberam que mudou, agora se chama Guria Correria. Em outro vídeo eu explico por que houve essa mudança, mas enfim, é isso, gente, que eu queria pedir. Por favor, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve se você não é inscrito, isso ajuda demais, demais da conta. E fica ligadinho que logo, logo eu vou fazer mais vídeo. Obrigada, gente! Voltei! Yes! Tchau, gente! Até o próximo vídeo!